capítulo 2. As crianças vão lá para a escolinha, né? Glória a Deus. Bem devagarzinho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículos 43 em diante. Vamos estender até o versículo 51. Capítulo 2, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 43 em diante. É capítulo 1. Capítulo 1. A partir do versículo 43. Acharam, irmãos? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Os irmãos que estão na internet aí, Deus abençoe, viu? Tem muita gente aí? 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir e ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Até Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Deixe tomar o vosso assento. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, né? Dos irmãos que já leem a Bíblia, já estudaram esse assunto. É um encontro de Jesus com seus primeiros discípulos, logo após o seu batismo. A Bíblia mostra que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Mas lá não é um lugar santo, viu, irmãos? O Rio Jordão não é um lugar santo. Muita gente indo batizar lá no Rio Jordão hoje ainda, para ver se pega um pouquinho da unção lá, mas não é porque Jesus foi batizado lá que aquele lugar se tornou santo, né? Lugar de romaria, de peregrinação. Mas o fato é que Jesus, ele sendo batizado, no capítulo 1, a partir do versículo 35, por ali, a Bíblia diz que Jesus, no dia seguinte ao seu batismo, ele estava outra vez próximo ali, e a Bíblia diz que dois discípulos se aproximaram de Jesus e começaram a segui-lo, e a Bíblia diz que eles ouviram. Esses discípulos já eram discípulos de João Batista, e eles já haviam ouvido aquilo que João havia pregado sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que então eles começaram a segui-lo. Quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, no outro dia depois do batismo, a Bíblia diz que eles foram seguindo e viram onde Jesus morava. E a palavra de Deus, ela nos mostra. Eles perguntaram para ele: mestre, onde moras? E Jesus então
falou para eles: vinde e vocês vão ver. E eles foram, e a Bíblia diz que então um deles era André, que também era dessa cidade de Betsaida, né, próximo ao Mar da Galileia. E ele depois, ele vai evangelizar o seu irmão Pedro, Simão Pedro, também era pescador. E a Bíblia diz que então, no dia seguinte, que é o texto que nós lemos, Jesus colocou no seu coração o desejo de ir até a Galileia, e ele achou Filipe no caminho, e disse para ele: segue-me. E a Bíblia diz que então esse Filipe também era de Betsaida, né, a mesma cidade de André e de Pedro. E a Bíblia ainda diz que Filipe achou uma outra pessoa, um homem chamado Natanael. Quando a gente lê no Novo Testamento, Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa. Então, o que foi que esse homem fez? André já havia evangelizado o seu irmão Pedro. Natanael agora, aliás, Filipe agora, ele vai evangelizar Natanael, que é o que nós devemos fazer sempre que nós temos a oportunidade de encontrar alguém, né? Como a André está fazendo com a família dela agora também, evangelizando, né, o marido, evangelizando as irmãs, e assim por diante. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar a respeito de Jesus, quer dizer que nós o encontramos, como esses homens também o encontraram, nós devemos falar, não perder a oportunidade. E a Bíblia diz que quando ele começa a falar sobre Jesus, sobre o Messias, para a palavra Cristo, né, Messias, ungido, quando ele começa a falar para Natanael, Natanael vai colocar um questionamento, uma barreira, uma dúvida, e ele vai perguntar assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a Galileia, irmãos, Nazaré, não era tido como lugar de profetas. Ali não era um lugar, era repartido aqui, nessa época, em 3 partes, né? A Judéia, onde ficava a elite, os fariseus, os escribas. Depois vinha a Galileia, né, que era a parte considerada a parte do meio. Depois tinha uma pior parte ainda, além do Jordão, que a Bíblia chama de Pérea. Esses 2 lugares, Galileia e Pérea, além do Jordão, não eram considerados bons lugares. Não se acreditava que dali poderia vir profetas, homens verdadeiramente chamados por Deus, né? Talvez alguém pode até pensar a respeito de Colina assim, né? Pode vir alguma coisa boa de Colina? Será que vai acontecer alguma coisa nova aqui em Colina? Deus poderá usar alguém aqui em Colina? Quem sabe, né? Deus é o Senhor de tudo, e Ele sabe quem Ele pode usar, né? Quem são as ferramentas que Ele tem preparado já para a sua obra, e quem sabe Ele pode usar as pessoas que nós nem imaginamos, as mais simples possíveis, para poder falar sobre a sua palavra, para convidar alguém para vir ao culto, para convidar alguém para um estudo bíblico, talvez, quem sabe, para um aconselhamento, para uma visita. O Senhor sabe como fazer, como trabalhar. E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que Natanael então, ao perguntar isso, o próprio Filipe disse para ele: ó, você não está acreditando? Estou parafraseando, vem e vê, né? Às vezes quando a gente convida alguém para vir à igreja, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, vem aqui, se aproxima. Foi o que eu fiz, que eu disse ali no testemunho no culto, quinta-feira. Eu fui até a igreja, né, ainda na minha adolescência. Eu ouvia minha irmã falando, as pessoas falando, não acreditava, achava que era uma grande besteira. E eu fui até lá e eu pude ver com os meus olhos, me aproximar daquele ambiente onde os crentes estavam, como acontecia ali os cultos, como eles viviam, como eles dialogavam com o outro, como era o ambiente do meio que os crentes frequentavam. E assim nós devemos fazer também com as pessoas. Convide alguém para vir aqui. Você que está na internet aí, convide alguém para ir à igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para poder ouvir se pregar sobre Jesus, sobre a Escritura, aquilo que a Escritura Sagrada, ela revela a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Qual o conceito que as pessoas têm de Jesus? Agora, a maioria das pessoas aí fora, elas já ouviram falar de Jesus, da sua história,
como ele foi crucificado, né? Tem até as tradições, mas o que é que a Escritura Sagrada revela a respeito de Jesus? A Bíblia nos mostra aqui, no texto que nós lemos, que ele vai dizer no versículo 45, ele diz assim, Filipe achou Natanael e disse, quer dizer que a Bíblia está dizendo que ele achou Natanael, irmãos? Está escrito aí, no versículo 45, Filipe achou Natanael, significa que ele procurou Natanael. Ninguém vai achando alguma coisa sem procurar. Ninguém pode achar Jesus se não procurá-lo. Ele foi procurar, ao encontrar-se com Jesus, Filipe, ele sentiu o desejo que ele precisava compartilhar com alguém a respeito daquilo que ele havia ouvido, daquele homem que ele havia conhecido, e ele percebeu que Jesus não era um homem comum, não era como aquelas pessoas que ele estava acostumado a ter contato. Ele percebeu que tinha coisa diferente naquele homem, a sua conduta, o seu falar, a maneira que Jesus se comportava. Ele percebeu que havia alguma coisa especial em Jesus, porque Jesus é especial, irmãos. Jesus não é como os outros homens, não é como os outros profetas, Jesus não é como os grandes mártires, Jesus não é como os grandes pensadores, Jesus é diferente. É por isso que quando a maçonaria, por exemplo, coloca Jesus lá na cripta, no mesmo pé de igualdade com os pensadores, com aqueles que já morreram, né, os grandes filósofos, eles estão equivocados. Jesus não tem a mesma, esses homens não têm a mesma estatura de Jesus, espiritualmente falando. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, então não pode ser colocado no mesmo pé de igualdade com esses homens. Jesus venceu a morte, esses homens morreram e continuam na sepultura, esperando o dia da ressurreição. Jesus já ressuscitou ao terceiro dia e já está sentado à destra de Deus Pai e está intercedendo por nós. A Bíblia diz que ao achar ele, o que ele faz, irmãos, no versículo 45? A Bíblia diz que ele, olha, eu achei aquele homem que as Escrituras falam dele. Ele vai citar as Escrituras aqui, ó. Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré é ele, é aquilo que Moisés escreveu, é o homem que está escrito, é o profeta que Moisés anunciou, é ele. Então, irmãos, o único que a Escritura revela a respeito dele como Senhor, como Salvador, como aquele que pode transformar o ser humano, pode mudar a vida do ser humano, pode redirecionar a vida do ser humano, é Jesus. Está escrito a respeito dele na Escritura Sagrada. Por isso que nós cremos, essa Escritura é verdadeira. E a Bíblia diz que então, quando Natanael fica em dúvida e ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A Bíblia diz que Jesus então viu Natanael vir ter com ele. Jesus já estava esperando, irmãos. Jesus, ele não é pego de surpresa. Jesus, ele sempre está esperando. Quando alguém se aproxima dele, ele já está esperando. Jesus sempre tem a palavra certa. Jesus sempre tem a resposta certa. Jesus sempre sabe trabalhar em qualquer situação. Nunca alguém pega Jesus de surpresa. Ele sabe como fazer. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como colocar as coisas no seu devido lugar. E é por isso que Jesus também não foi pego de surpresa por esse casal que a irmã Roberta está falando aqui, já falou. Jesus já sabia como fazer, já sabia o lugar que tinha marcado o encontro com eles, para que eles pudessem ser transformados pelo Evangelho. O Evangelho transforma qualquer pessoa. Olha, mas aquele lá não tem jeito. Aquele é bandido, aquele lá, esquece. Aquele lá já matou alguém. Aquele lá usa droga. Aquele lá não tem jeito para ele. Mas isso é a visão do ser humano. Jesus, ele sempre tem esperança para dar para alguém, desde que nós temos ensinado aqui os irmãos que as pessoas queiram se aproximar dele. Quando esse moço duvidou, questionou, Jesus já sabia o coração dele. E Jesus então vai de encontro a ele. E Jesus vai dizer uma palavra para ele, irmãos, emblemática. Jesus fala assim: eis aí um verdadeiro israelita,
em quem não há dolo algum. Dolo o que é? O que é dolo? Coisa ruim. Esse homem não era trapaceiro, né? Esse homem não tinha intenção ruim no seu coração. Quando a Bíblia, Jesus usa a palavra verdadeiro israelita, significa que esse homem, verdadeiramente, ele não só era alguém das tribos de Israel, da nação dos judeus, mas verdadeiro, irmãos, porque o que ele está dizendo é que esse homem não tinha no coração dele intenção de enganar alguém. Porque o que nós olhamos hoje aí e vemos, o que tem de pessoas dizendo ser crentes, mas que estão enganando os outros, falando que são cristãos, mas são falsos. Jesus está dizendo, esse homem não tem intenção ruim no coração dele, ele está duvidando de mim, mas ele não tem intenção ruim. E aí ele vai dar um sinal para Natanael, irmãos, porque Jesus, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe a nossa vida nos mínimos detalhes, ele sabe exatamente onde ele deve tocar em mim, em vocês, ponto nevrálgico, aquilo que nós precisamos ser trabalhado, aquilo que nós ainda precisamos ser moldados, o que precisa ser mudado na nossa vida, o que precisa ainda ser aparado, as arestas, né? Deus, Jesus tem a ferramenta certa, ele sabe fazer. Os homens têm dificuldade, os homens não conseguem às vezes ressocializar alguém, mas Jesus, ele sabe fazer, porque Jesus tem métodos diferentes dos métodos humanos. Então ele diz assim, ó, eu te conheço, rapaz, eu sei que você é um homem de caráter, e antes que Filipe te chamasse, eu sei onde você estava debaixo da figueira. Olha, irmãos, agora aqui, irmãos, há muitas conjecturas, suposições, do que é que Jesus está querendo dizer, quando ele fala isso para Natanael. Eu já sei onde você estava, Natanael, você estava debaixo da figueira, eu te vi. Alguns dizem que, na tradição judaica, diz o seguinte, que eu acho pouco provável que seja isso, para mim é uma outra coisa que Jesus está querendo dizer aqui, o próprio texto nos leva a isso, mas alguns dizem o seguinte, que Jesus está dizendo a respeito de quando Herodes mandou matar as criancinhas, segundo a tradição, Natanael foi escondido debaixo de uma figueira, que eram locais que os judeus faziam, como se fosse alçapões, que eles guardavam seus tesouros, e segundo o que nós entendemos, que a tradição diz, é que no mesmo lugar que Maria e José escondeu Jesus, fugindo de Herodes, que Natanael poderia ter sido escondido lá também. As duas crianças ficaram ali, e alguém diz assim, provavelmente Jesus está falando disso, mas isso daqui me parece pelo texto, que isso é pouco provável, porque o próprio texto está dizendo, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo algum. O que eu posso entender no texto? Que a Bíblia está dizendo, a figueira que a Bíblia está dizendo aqui, é a nação de Israel, e que Jesus está dizendo que Natanael estava debaixo da genealogia do povo judeu, ele está debaixo, ele vem mesmo da linhagem de judeus. Eu já te conheço, eu sei a tua árvore genealógica, eu sei de onde você vem, porque Jesus diz, eis um verdadeiro israelita. Então me parece que Jesus está falando sobre a nacionalidade, a família, né? A família, da onde ele veio. Jesus está dizendo, eu já te conheço, sei quem é a tua família, eu sei da tribo que você pertence, eu sei aonde você nasceu, eu sei aonde você mora, eu sei quem é a tua família, eu conheço você, o que você faz, eu sei a cidade, os lugares onde você já andou, e eu sei que você tem um coração bom. Quando Jesus fala isso para ele, Natanael então responde para Jesus no versículo 49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora, irmãos, olha aqui, Jesus então vai responder para esse moço, mas só porque eu falei isso, Natanael, só porque eu falei da figueira, você vai ver coisa ainda maior, porque Jesus tem sempre coisas muito maiores para fazer, irmãos. Jesus sempre tem algo maior para fazer na nossa vida. Se alguém quer ser feliz, se alguém quer ter uma vida plena mesmo, ele precisa estar próximo de Jesus. E a Bíblia nos mostra, você vai ver coisas maiores do que estas. Na verdade, eu vos digo, daqui em diante,
O que Jesus está querendo dizer com essa palavra? Daqui em diante, tua vida mudou, Natanael. A partir de agora, você não é o mesmo. Quem encontra-se com Jesus, irmãos, tem a sua vida transformada, mudada. Ah, vai ficar rico? Não sei. Quem sabe, né? Porque a riqueza é dom de Deus. Se você ouvir alguém dizendo para você, venha para o Evangelho, você vai ficar rico, sai fora, porque isso aí não é mensagem do Evangelho. Se você ouvir alguém dizendo para você, vem, que Deus vai te dar um carro novo, não é Evangelho isso daí. Mas uma coisa é certa, quando uma pessoa vai para Jesus, ele é transformado, a sua vida é mudada. Quem se encontra com Jesus nunca mais será o mesmo. Quem se aproxima de Jesus, nunca mais ele será a mesma pessoa, porque Jesus Cristo tem grandes coisas, tem novidades, tem boas novas para fazer na vida daquele que se aproxima dele. Não é coincidência que alguém se encontra com Jesus, não é coincidência que Deus usa alguém para pregar o Evangelho para outra pessoa. Quando Jesus está próximo, a partir daquele momento a vida da pessoa muda. Ele está dizendo, a partir de agora, daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus está citando aqui, irmãos? Ele está citando a visão que Jacó teve lá no Antigo Testamento, da escada que levava até o céu. Jacó chega num lugar chamado Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra, colocou a pedra e colocou a cabeça na pedra e dormiu. De repente ele tem uma visão do céu se abrindo e uma escada que os anjos subiam e desciam por ela. Essa escada é o próprio Jesus. Jesus está falando disso, está citando a visão do patriarca Jacó, porque Jesus é a escada. Jesus é a escada que nos leva até Deus. Jesus é a única maneira de nós chegarmos ao Senhor, até o Senhor. Não há possibilidade alguma, já falei várias vezes, de alguém chegar até Deus a não ser por Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a única esperança, Ele é a única porta, Ele é a fonte da água da vida, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. E nesta noite, Ele tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Se você quer sair daqui transformado, acredite nessa palavra. Olha, irmãos, ser crente não é fácil, não é, mas é a melhor coisa do mundo, porque ser crente implica em ter perseguição, sim, passar por lutas, por dificuldades. Jesus está evangelizando os seus primeiros discípulos. Ele está começando aqui agora a criar ou a estabelecer a igreja. E eu já falei algumas vezes, vou repetir aqui, com 12, Danilo, 12, Jesus criou a maior equipe de trabalho do mundo. Ah, nossa igreja é muito pequena, tem mais de 12 aqui, não tem? Então, irmãos, quando Jesus vai para Nazaré, me parece, se a minha memória não estiver falhando aqui, quando ele chega em Nazaré, só moravam 26 famílias ali. Aqui em Colina tem muito mais de 26 famílias. Então, o que está faltando? Está faltando de nós aqui, ó, né, nos desdobrarmos mais, pregar um pouco mais. Quanto tempo faz que nós não falamos de Jesus para o nosso vizinho, para alguém que mora próximo de nós? Quanto tempo faz que nós não damos um bom testemunho, quem sabe, para que o vizinho, através do nosso bom testemunho, possa olhar para nós e dizer, aquele homem, aquela mulher, realmente são servos de Deus. E irmãos, tem uma coisa, será que Jesus poderia falar de nós, mesmo que ele falou de Natanael? Eis aí um verdadeiro cristão, em quem não há dolo algum, né? No nosso caso cristão, ele israelita. Ó, eu conheço vocês, eu sei da intenção. Você já ouviu falar uma linguagem jurídica? Quando alguém acontece um acidente, ou quando alguém mata o outro, e aí ele tem duas probabilidades ou possibilidades: ou ele é acusado de homicídio doloso ou homicídio culposo. Homicídio culposo é quando ele não tem intenção de matar, doloso é quando há intenção de matar. Agora, quando Jesus diz para ele, não há dolo algum, significa, eu te conheço, Natanael, você não tem más intenções, teu coração é bom, você só está precisando de uma coisa agora, se aproximar de mim, ser meu discípulo, porque a partir de agora a tua vida vai ser transformada, eu farei coisas novas na tua vida, eu farei grandes coisas, você será um instrumento que eu usarei na minha obra, agora você é meu discípulo, aprenda comigo. A palavra discípulos aqui, matetes, significa aprender com o seu mestre e colocar em prática. Então, irmãos,
você que está na internet aí, nós precisamos estar próximo de Jesus, precisamos nos encontrar com Ele, né? Precisamos acreditar que Ele é o Senhor e Ele tem aquilo que os nossos anseios desejam. A Bíblia nos mostra que depois que Jesus teve esse encontro com esses primeiros discípulos, logo Ele vai fazer o seu primeiro milagre, num lugar chamado Caná, na Galileia. Ele foi para a Galileia, e ele vai ser convidado para uma festa de casamento, que não é a festa de casamento dele mesmo, viu? Porque tem gente que diz que Jesus foi convidado para a sua própria festa de casamento. Jesus nunca casou, e também aqui eu não posso me convidar para o meu próprio casamento, porque eu já sou o noivo. Como que eu vou me convidar para o meu próprio casamento? Jesus está aqui na festa, ele faz seu primeiro milagre, que é transformar água em vinho. Vinho na Bíblia simboliza alegria, né? Alegria da salvação, porque quem encontra-se com Jesus, ele recebe algo no coração tão grande e impactante que ele quer compartilhar com os outros. Foi exatamente isso que Natanael fez, né? E os novos convertidos parece que tem esse desejo maior do que nós, né? É o primeiro amor, quer compartilhar, quer chamar alguém, porque ele já recebeu algo indescritível, algo que já alegrou tanto o seu coração, que ele quer compartilhar com aqueles que ele ama, quer compartilhar com a família, né, com as pessoas que estão próximas dele. Então, irmãos, a palavra de Deus é verdadeira, única, o Evangelho é a salvação e a esperança para todo aquele que nele crê. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Glória a Deus. Uma mensagem muito simples, né, nessa noite.